Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos segredos assim mais fascinantes e bem controversos da história moderna. É uma história que liga o maior triunfo tecnológico da América com o seu inimigo mais sombrio. Pensem no foguete Saturno V. Que máquina, hein? Um símbolo do poder da engenharia humana. Sabe, o ponto mais alto da corrida espacial. Foi ele que realizou o sonho de uma geração inteira, levando os primeiros seres humanos até a Lua. Uma conquista totalmente americana, certo? E bem no centro disso tudo estava este homem aqui, Wernher von Braun. Ele foi celebrado como um verdadeiro visionário, né? O arquiteto-chefe que tornou a viagem à Lua uma realidade. Um herói da NASA, um herói americano. Só que a história, ela sempre tem mais camadas. E a história do Saturno V tem uma ligação secreta e, olha, bem perturbadora com a Alemanha nazista. Como assim? Como isso é possível? Pois é, vamos dar uma olhada nos fatos. A resposta para essa pergunta começa com este número aqui, mais de 1.600. É um número grande, né? Sozinho assim parece que não diz nada. Mas o que ele representa? Pessoas. Agora, a questão é, que pessoas? Pois bem, esse número representa a quantidade de cientistas, engenheiros e técnicos alemães que foram recrutados em segredo pelo governo dos Estados Unidos assim que a Segunda Guerra Mundial acabou. O nome desse programa ultra-secreto era Operação Paperclip, e o objetivo era bem direto, na verdade, pegar todo aquele conhecimento científico alemão e levar para os Estados Unidos. Basicamente, garantir uma vantagem tecnológica sobre o resto do mundo. E sabe de onde veio esse nome, Paperclip? É uma história bem curiosa. No começo, o programa se chamava Operação Overcast. Mas aí, os oficiais que selecionavam os cientistas, eles pegavam os arquivos daqueles que eles mais queriam e, literalmente, prendiam um clipe de papel na pasta. Daí Paperclip. Um gesto simples, né? Mas para uma operação com consequências gigantescas. Tá, mas a grande pergunta é: por quê? Por que fazer isso? Por que recrutar cientistas do país que eles tinham acabado de derrotar na guerra? Bom, a resposta está no novo conflito que já estava nascendo ali, das cinzas da Segunda Guerra. O ponto central era esse aqui. A Guerra Fria estava batendo na porta. Então o objetivo não era só pegar o conhecimento para si. Era principalmente garantir que a União Soviética não pegasse antes. Era uma verdadeira corrida. Uma corrida por cérebros. E olha, os Estados Unidos não estavam sozinhos nessa. De jeito nenhum. A União Soviética tinha sua própria versão, a Operação Ozaviakin. E eles foram até mais longe, recrutaram mais de 2.200 especialistas alemães. A competição por esse conhecimento era absurda e a pressão gigantesca. E essa decisão veio lá de cima do mais alto escalão. Anos mais tarde, o presidente Harry S. Truman, que no começo até teve um pé atrás, foi bem direto ao ponto. Com a ameaça soviética crescendo, ele passou a ver a operação não como uma escolha, mas como uma necessidade. Tinha que ser feito e foi feito. Mas essa necessidade, ela veio com um preço moral muito, mas muito alto. Porque o problema não era trazer cientistas alemães, entende? O problema era quem muitos desses cientistas tinham sido. A verdade é que muitos dos recrutados, incluindo alguns dos nomes mais importantes, não eram apenas cientistas. Eles eram ex-membros do partido nazista. Alguns, inclusive, tinham posições de liderança. E o passado deles, bem, ia muito além da pesquisa científica. E a gravidade disso fica muito clara quando a gente olha para alguns exemplos. Tinham nomes como Walter Schreiber, que estava ligado a experimentos médicos horríveis em campos de concentração, Arthur Rudolph, que usou trabalho escravo para construir os famosos mísseis V2, e Hubertus Strugold, cujas conexões com crimes de guerra eram tão sérias que décadas depois, um prêmio científico em sua homenagem teve que ser cancelado. E aí, como é que a gente lida com um legado desses? De um lado, avanços incríveis. Do outro, uma base moral, no mínimo, questionável. Porque os resultados científicos, esses são inegáveis. Wernher von Braun, claro, nos deu o foguete que foi para a Lua. Adolf Bussmann revolucionou o design dos aviões com a asa em flecha. As pesquisas do Strughold em medicina espacial foram essenciais para manter os astronautas vivos lá em cima. Então, no fim das contas, o legado da Operação Paperclip é totalmente duplo. De um lado, sem dúvida, ela impulsionou a tecnologia americana e ajudou a vencer a corrida espacial. Mas do outro lado, foi uma operação que basicamente passou pano, que encobriu o passado de pessoas diretamente ligadas a crimes de guerra terríveis. Tudo isso em nome do progresso
e da segurança nacional. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? A glória de ter chegado à Lua, ela apaga a sombra de como se chegou lá? É uma daquelas questões que não tem resposta fácil e que força a gente a pensar qual é, afinal, o preço do progresso.